Boa noite, meus amados, minhas amadas. Primo Miguel, boa noite. Boa noite, povo das raízes, povo, meus amigos. Penteado novo, hoje choveu, né, gente, em Belo Horizonte, aí o cabelo fez tchum, assim. Como eu trabalhei muito hoje, não deu nem pra eu dar um jeitinho no cabelo. Eu falei, só vai ter um jeito, vou ter que amarrar. Bom, mas inverno é invernozinho, né? Aí, olha, um chalezinho, tão luxo. Meu Deus. Então, vamos falar do nosso cenário. Olha lá que bonitinho. Aquilo tudo ali é de cabaça, ó. Como eu vou falar hoje sobre fé como nutrição, então eu vou falar a fé do ponto de vista da fé na gente mesmo, na natureza humana, que está representado pela boneca, né, mineira, a fé na natureza, a fé nos acontecimentos, representado pelas cabacinhas in natura, então a fé na vida. Obrigada. E aqui a fé religiosa, por Santa Teresinha, São Francisco, tudo feito de cabaça, tá? Então, só para vocês entenderem que, na verdade, olha só que interessante. Eu vou até mostrar de pertinho para vocês entenderem que, ó, tudo é cabaça. Olha que interessante. Mas uma expressa a humanidade, outra expressa a natureza, tem natura, e outra expressa a fé religiosa. Porque a fé, né, ela tem todas essas versões, né? Como eu já falei, nós precisamos ter a fé na vida, a fé na gente mesmo, a fé na natureza, a fé nos processos da natureza. E nós podemos e precisamos expandir nossas potencialidades. Nós somos seres muito potentes. Eu ainda esse fim de semana estava estudando, né, para poder gravar mais uns cursos e estudando sobre a mecânica, a física quântica, a questão das partículas, né, aquela questão subatômica, como que isso é potente. Boa noite, Adriana, e a todos os presentes, né? Gente, sintam-se abraçados. Pessoal de São Paulo, pessoal do Rio, que maravilha, gente. As crianças, né? Então, gente, a hora que eu vou estudando aquelas coisas sobre o mundo das partículas, como que a energia reverbera, por que ela reverbera, meu Deus, eu vou ficando assim encantada, como que o funcionamento ele é perfeito. Encantada. E aí eu fico assim, querendo muito, mas muito mesmo, compartilhar todas essas coisas com vocês, todas essas coisas, com todo mundo, né, que precisa, porque a energia tá aí potente e a gente precisa usar. Muito obrigada, tá? Com essa cor próxima ao rosto. Obrigada, adoro, né, Aline? Muito sensível. Olha, Miguel tá falando que eu tô bonita. Pronto, ganhei meu dia hoje. Ganhei meu dia, né, Miguelzinho? Meu primo amado. Gente, não, que delícia, trouxe muita luz pro meu rosto. E é aquilo, hein, gente? É que a pressa que eu arrumei por causa que, gente, hoje eu trabalhei muito, assim. Eu trabalho muito todos os dias, mas tem dia que a corrida é maior, né? Não dá nem tempo de, enfim, a gente dá uma respirada. E, quer dizer, respirar a gente respira o tempo inteiro, né? Isso é mentira, não deu tempo de respirar, senão eu tava morta. Mas é uma força de expressão, né?
Então, quando eu vi, eu falei, gente, o cabelo hoje não tá ajudando. Preciso dar um jeito nele, aí amarrei. Então é bom saber, né, que o rosa iluminou, que o primo Miguel disse que eu tô bonita, que maravilha. É bom, né, gente, porque a gente vê que todas as coisas têm resultados, mesmo que ela não seja perfeita. Aliás, a perfeição, como eu disse outro dia, né, se ela é uma imposição, ela é uma ilusão total. Ela deverá ser o nosso desejo de excelência, né? Eu posso ser melhor. Então, é igual eu tô falando aqui, né? Eu vou estudando sobre as potências que tem o corpo, a mente e o espírito, vai dando um desejo tão grande de compartilhar, justamente para que a gente use mais as nossas potências. Em vez da gente ficar perdendo um tempo de pensar que o ser humano devia ter asa, que o ser humano devia, sei lá, ter mais olhos para ver o que está acontecendo nas nossas costas, em vez de pensar naquilo que a nossa natureza não tem, por que a gente não pensa naquilo que a nossa natureza já tem e já é e vamos expandir? Não faz sentido, gente, não é? Então, vamos falar hoje um pouquinho mais da fé, né? Como nutrição. Eu, assim, gostaria muito que vocês entendessem isso, aprofundassem nisso, porque às vezes a gente lida com essas coisas como se elas fossem, assim, fora de nós, né? Como se elas fossem impossíveis para nós. E, na verdade, as coisas estão em nós, estão diante de nós. E nós podemos viver muitas, muitas possibilidades. Sempre vendo o ser humano como fruto de corpo, mente e espírito, ok? Corpo, mente e espírito. Sempre nessa perspectiva de que o nosso corpo precisa de alimento, a nossa mente precisa de alimento e o nosso espírito precisa de alimento. Nós estamos nos nutrindo todo o tempo, de milésimo em milésimo de segundo, e isso é muito claro quando a gente pensa no oxigênio, que é um alimento gasoso, ok? Uma outra coisa interessante... Oi, alegria! Uma outra coisa interessante, gente, é o seguinte... Pensa aqui, o oxigênio é um alimento gasoso, ok? Que é extremamente vital para o nosso corpo. Porém, nós já sabemos que respirar com consciência melhora a mente, então é um alimento do corpo, mas que também beneficia a mente. Em momentos de oração, que são momentos de uma expressão espiritual, vamos usar a nossa respiração como um momento de estar aprofundando na nossa oração, e aí, enfim, a respiração é um alimento primordial para o corpo, mas que reverbera sobre a mente e o espírito. Então, é uma outra coisa também interessante para a gente ter essa imagem da nutrição de corpo, mente e espírito, como uma coisa dinâmica. Vou explicar. Vamos pensar na nutrição da mente. A nutrição da mente racional é estímulo, é cultura. É linguagem. Quanto mais eu estimulo um ser humano, mais ele vai expandir e aprender. Sobretudo se ele está na época do superaprendizado. Qual que é a época do superaprendizado? Desde o nascimento até os nossos 5 anos de idade, 7. Superaprendizado. Nosso cérebro, eu diria, está como uma fruta verde. Então, ele tem que amadurecer para deixar a gente pronto. Obrigada, Di. Cada vez mais chique, né, gente? Meu Deus do céu. É tanta correria hoje que eu tô até boba de ver, gente. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Magno? Galera da praia? Tudo bem, né, gente? Olha, então eu já falei. Vamos pensar, se o oxigênio é um alimento ótimo para o corpo, ótimo não, necessário, ele também faz bem para
a mente e para o espírito. Então, os estímulos da cultura, o aprendizado racional. Quanto mais a gente tem uma mente que vai aprendendo, a gente não vai lidando melhor com tudo. A gente tem uma nova relação com o corpo, né? A gente tem, por exemplo, uma nova relação com as pessoas, com Deus, com a gente mesmo. Aqui eu quero fazer um parênteses, sabe aquele famoso parênteses que eu adoro fazer? Eu tô para lançar o desafio de cuidar do corpo, né? Nós vamos terminar o nosso desafio dos 60 dias terça que vem. E eu vou fazer uma aula pelo Zoom nesse dia, uma aula fechada para todos vocês que escreverem lá. Não paga nada, é de graça, só que não vai ser pelo Instagram, vai ser pelo Zoom e a gente vai anunciar isso aí, ok? Eu vou fazer o desafio de cuidar do corpo, tá? Então, vamos terminar esse desafio dos 60 dias e vamos depois lançar o desafio do corpo. Nesse desafio do corpo, nós vamos entender várias coisas dessa relação corpo-mente-espírito. Um parêntesezinho aqui que fica assim, uma dica para nós, né? A gente fica aí meio que brigando com a questão da gordura e tudo. Hoje em dia ter um corpo gordo é um corpo que é questionado, enfim, né? Outro dia atendendo uma pessoa, isso não é novidade nenhuma, mas eu tô falando aqui porque me lembro exatamente dessa situação que ela falou. Ela falou assim, Raquel, o mundo não foi feito para gordos, a gente sofre muito, enfim, a gente entende o que essa pessoa quer dizer, em vários sentidos de bullying e etc e tal. Bom, mas, olha, eu tô falando da relação das nutrições. Nutrição é aquilo que nos alimenta não só no ponto de vista físico, tá? A gordura, mentalmente, emocionalmente, ela tem um sentido de proteção. Então, em tempos que a pessoa está precisando muito se proteger, ela poderá, não estou dizendo que acontece com todo mundo, mas ela poderá engordar. Aí vamos lá, nós vamos aprender a lidar com essas coisas. Então olha, eu percebo que eu estou precisando de proteção. Então, ao invés de eu ir para uma coisa de engorda, por exemplo, eu vou aprender a proteger o meu psicológico, porque naturalmente eu vou emagrecer, né? Eu vou ajudar num processo de emagrecimento. Então, eu tô dando só umas pílulas para a gente entender que uma coisa, ela relaciona com a outra. Aí, falando do alimento, então já falei que o alimento da mente racional são os estímulos, e o da mente emocional, exatamente os afetos que, em última instância, deverão ser protetores. Por que, por exemplo, que um abuso sexual, principalmente por parte de pai, ou de tio, ou de avô, ou de irmão mais velho, é tão danoso, tão danoso? Sobretudo porque aquela pessoa que deveria dar um afeto seguro, ela faz exatamente o contrário, ela expõe o outro. Então, em vez daquela figura que a gente olha e fala assim, figura, quando a gente fala em termos psicológicos, são as pessoas importantes que fundam nossos jeitos de ser, né? Que tem uma influência grande em formar a nossa personalidade, tá? Aquelas pessoas que deveriam, então, nos proteger, elas nos expõem, então dá um sentido absolutamente contrário, né? É a mesma coisa de eu entender assim, eu vou comer um prato para me nutrir, de repente ele é veneno, e eu passo mal. Então, a questão do afeto que não dá segurança ou que abusa, é exatamente danoso por isso. Porque você espera algo protetor e vem algo que te expõe, né?
Então, agora vamos pensar aqui. Se eu tenho um afeto significativo, protetor, se eu consigo me sentir amada, se eu consigo amar a vida, amar a natureza, amar, enfim, ter uma relação amorosa com as coisas, mesmo que em momentos sofridos, porque o momento de sofrimento é um momento muito difícil da gente reconhecer amor, viu, gente? Embora ele esteja ali, tá? Agindo todo o tempo. Esse conteúdo que alimenta a minha psique, o conteúdo amoroso, ele vai ajudar a ter metas físicas melhor, vai ajudar a ter uma relação de mais confiança com o transcendente, com a vida. Existem estudos que falam, por exemplo, que crianças que sentiram muito afetivamente cuidadas na infância, desenvolvem mais inteligência racional, desenvolvem mais tônus muscular, desenvolvem mais espírito de colaboração. Então percebe que, embora, olha, por que você come? Agora tô falando de comida mesmo, comida. Você está diante de um prato. Por que você come? Né? Porque você tem um senso de sobrevivência, ok? Porque você sente prazer, os mecanismos de sobrevivência da espécie, eles precisam dar prazer, senão a espécie ia se extinguir, né? Por que você come? Porque também ali é um momento que você compartilha vida e etc., tá? É exatamente, Thaís. Afeto que não dá segurança, exatamente destruidor. É isso aí. Então, em princípio, o elemento fundamental da comida é para o corpo sobreviver e sentir prazer, porém, não é só isso. Ele vai reverberando em outras coisas. Vocês já ouviram falar, né? Eu sou da área da educação também, sou professora. Vocês já ouviram falar... Então, estudei muito, né, nessa área de psicopedagogia. Crianças desnutridas, por exemplo, que não conseguem alfabetizar, por exemplo. Qual que é a relação, né? O que a comida tem a ver com o fato de comprometer a cognição? Porque existe um efeito dominó. Tudo isso, gente, eu estou falando... Então, para introduzir o tema fé como nutrição, tá? Não tô fugindo do tema, não. Isso é só uma introdução. Então, você pensa aqui comigo. Vamos pensar. Efeito dominó é aquele que eu jogo a primeira pecinha e a coisa vai. Então, se eu não como direito, né? Isso vai gerar um efeito terrível dominó em mim, em vários sentidos. Eu vou sentir desnutrida, fraca, ok? Mas além disso, eu vou estar comendo mal, meu corpo vai estar respondendo negativamente, a minha autoestima vai abaixar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se a gente desnutre uma área, a gente compromete outra. Não faz sentido? Não é? Então, às vezes as pessoas têm uma mania de falar, eu faço o que eu quiser, eu sou livre, eu como a hora que eu quiser, eu faço isso se eu quiser. Ótimo, tudo bem, nós somos seres livres, porém isso tem consequência, né? Não é castigo, não. Consequência. E aí eu quero, né, convidar vocês a ampliar esse pensamento, essa forma de ver que as consequências, elas... não são só numa área. O problema de eu não comer não vai causar só um problema físico em mim. Ele pode causar um problema de indisposição mental, um problema de baixa energética, de baixa energia, né? Exatamente, Rodrigo. Boa pergunta. Como reverter os efeitos de tudo isso? Vamos falando nisso no passo a passo, tá? Agora, vamos lá. A fé como alimento do espírito. Então, peraí. Se eu já entendi que o alimento do corpo, oxigênio, alimento sólido, alimento líquido, ele
tem como prioridade manter o corpo vivo e saudável, porém tem consequências nas outras áreas. O alimento mental, quanto mais culta, não é no sentido gabaritado de ter PhD, eu não estou falando desse conhecimento, que é importantíssimo também, mas eu estou falando de um conhecimento generalizado da vida, né? Que nos ajuda em todos os sentidos, tá? Por exemplo, eu me lembro bem aqui pontuando a questão de conhecimento. Uma amiga minha que estava com uma época que o Alzheimer ainda não era, então nós estamos falando de 25 anos atrás, o Alzheimer não era assim tão evidente como ele é hoje, e a mãe dela estava com comportamentos muito estranhos. Conhecia muito a mãe dela absolutamente higiênica e tal, cuidadosa. Aí um dia eu fui na casa dela, ela falou, não, aí ela já tava reclamando assim, não, mamãe tá estranha, mamãe tá insuportável, mamãe tá grosseira, mamãe tá não sei o quê, e falando uma série de coisas e tudo, e uma mulher muito ativa, a mãe, né, muito ativa e tudo. Aí um dia eu fui lá e tal, não por isso que ela eventualmente dizia essas coisas, fui lá vê-las assim, mas normal, uma visita normal, vou no banheiro, aí ela falou assim, não vai no banheiro não, Raquel, não vai neste banheiro não, porque mamãe tá com um comportamento muito estranho de fazer cocô no bidê. A hora que ela falou isso, eu falei, não, mas peraí, a sua mãe, higiênica do jeito que é, está fazendo cocô no bidê. Deixa eu te falar uma coisa, a sua mãe está com problema. Então, tudo isso que você me disse aí nos últimos meses, que ela tá insuportável, que ela tá isso, de repente, isso é um tipo de doença. Vocês precisam urgentemente levar sua mãe para uma avaliação neurológica, no mínimo. Então, é isso que eu tô falando de conhecimento. Você tá entendendo? Então, veja bem. Fulano tá insuportável, tô aguentando fulano. Tá, esse é o ponto de vista do senso comum. Tá, mas e aí? Eu tenho um pouquinho de conhecimento, falando, quem sabe fulano não tá adoecido. Mas a pessoa não aceita. Ok, aí é outra área. Mas tem muita gente que aceita. Tanto é que a senhora aceitou, a dona, não, vou levar no médico, levou, fez exame. Então, não, realmente está começando com uma demência. Entende? Então, quando eu falo assim, o conhecimento nos ajuda em outras áreas, nos ajuda nas relações, nos ajuda até orar direito, né? Vamos falar assim, agora já falando de uma fé religiosa. Então, vamos falar da fé como nutrição para o espírito, em primeiro lugar. O espírito entende o quê? Como essência, como a sua luz interior, a sua chama interior, ok? Isso é o espírito, é a sua essência. Qual é a essência do girassol? É o que está lá dentro da semente. Tudo que o girassol será, está dentro da semente. Tudo que você é e se manifestará está na sua essência. Isso é espiritualidade, é a essência, né? Agora, num discurso mais religioso, seria a nossa identidade divina. Dizem que nós somos filhos de Deus, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Não é no sentido de ter corpo, cabelo, porque dizem que Deus é espírito, ok? Não, mas Jesus encarnou, ok, mas pela revelação cristã, Jesus já existia enquanto espírito, então ele não teve corpo todo o tempo. Então qual é a nossa semelhança com o divino? O espírito, a essência, a luz, né? O próprio Jesus fala, né? Vós sois a luz do mundo, né? E você não pega uma luz e põe debaixo da cama. Vocês lembram que eu falei que eu ia pôr minha luminária de uma maneira a melhorar aqui, ó? Não melhorou a iluminação aqui? Não tá mais nítido agora? Mudei a luminária de lugar. Eu estava aqui num ensaio e erro, colocando a luminária de uma maneira que estava ofuscando o meu cenário maravilhoso. Fiquitito, né? Mas, enfim, que sempre expressa algo. Então, a fé, ela é a nutrição do espírito. Como que é isso, Raquel? Então, vamos lá.
Pela escola de psicologia vienense, que é a logoterapia, a espiritualidade tem 5 potências: a bondade, a vontade, a identidade, a comunicação e a criatividade. Então isso eu já tenho lá. É a mesma coisa eu falar assim, eu tenho estômago, tá? Eu tenho coração. Então tá lá funcionando. Tá. Aí eu te pergunto, o seu estômago vai funcionar cada vez melhor se você investir em boa alimentação. Não faz sentido? A sua mente vai funcionar melhor cada vez que você alimentá-la com mais formações e informações. Cada vez que você aprender mais, inclusive, sobre o amor. Tá? Então, e a bondade, criatividade, o meu senso de identidade, de vontade e de comunicação? Eu já tenho. Mas vamos lá. Vamos pegar a comunicação que em nível espiritual, ela seria o quê? A capacidade de comunicar comigo, com a natureza, com a própria história, com o transcendente. Então, a intracomunicação, a comunicação com o outro, com a natureza, com a história, com o histórico e com o transcendente, ou tudo que representa o transcendente. Porque às vezes você, por exemplo, não comunica com Deus, mas você fala, não, mas eu tenho muita fé em Nossa Senhora. É uma comunicação transcendente, porque não é um outro que está aqui do seu lado todo o tempo, tá? Como eu já falei uma vez, olha que interessante, olha como é que é a questão da fé. Olha bem. Perguntando assim, fazendo uma terapia de um caminhoneiro, muito, enfim, né? Aqueles homens assim, muito grotescos, assim, que parece que não tem medo de nada, né? Porque pega as estradas todas aí do Brasil, enfim, mas ele tava com síndrome do pânico, veio tratar. Muito bem. Na anamnese, que são as perguntas que se faz para a gente conhecer a pessoa, uma das perguntas que eu faço é: tem alguma fé religiosa? Aí aí ele disse assim: o quê? Religião? Tem não. Tem religião não. Estranho é uma bobagem, estranho de religião. Eu falei: entendi. Então, na verdade, assim, você não tem religião, mas você também não crê em Deus. Você crê em Deus? Você acredita que existe um ser? Que Deus? Não. Isso é uma bobagem. Isso é uma invenção. Eu falei, tá. Mas assim, você tem fé em algo ou alguém que te protege? Como tipo assim, um ser maior que você, no sentido de ser mais poderoso? Fé tem demais, ué. Falei, em quem? Ele falou, Nossa Senhora Aparecida. Falei, entendi. Então você tem fé em Nossa Senhora Aparecida, mas não acredita em Deus. Percebe que isso é uma construção de fé? Olha que interessante. Aqui eu não estou fazendo um discurso teológico, dogmático, não estou, enfim, não estou dizendo que o cara está certo, que o cara está errado. Eu estou simplesmente dizendo que ele tem uma construção de fé. E aí foi bem legal, porque eu perguntei assim, mas você pode me falar por que você tem fé em Nossa Senhora Aparecida? Aí ele falou, só perguntei isso, quais são as histórias que você tem que te fazem ter fé em Nossa Senhora Aparecida? Aí ele contou uma série de coisas, e obviamente coisas da estrada, onde ele foi salvo de várias coisas, porque ele rogava a Nossa Senhora Aparecida, e ele então era assistido. Então é uma construção de fé. Outro dia, por exemplo, acho que eu já falei sobre isso também, me perdoem aqueles que vão escutar novamente, da criancinha de 2 anos, que tá muito agitado e tudo, e aí a mãe dele estava lá na Raízes, que é uma comunidade católica, que tem uma capelinha cristã, né, católica, e aí a mãe dele estava lá e falou, Raquel, reza aqui pro meu filho, tá muito agitado e tal. E aí eu falei, vamos lá na capela, eu sentei lá, ele jogou as almofadas da capela para tudo quanto é lado, enfim. Depois que ele agitou muito, aí eu falei assim, agora senta ali no colo da mamãe, porque nós vamos rezar pro Papai do Céu.
para Papai do Céu te fazer bem feliz. E aí ele fechou o olhinho, próprio, né, de quem tá assim, compenetradíssimo, no colo da mãe, segura, né? Aí eu falei assim, então, fulano, que o Papai do Céu, a gente reza para ele assim, mas ele é invisível. Aí imediatamente, Juliana, vai com Deus, querida, que eu fico 24 horas aí, você volta depois, a gente se encontra, né? A gente tá sempre ligado, na verdade. Aqui, aí ele imediatamente, quando eu falei assim, porque o Papai do Céu, sabe, fulano, invisível, ele abriu o olho, mostrou as imagens da capela e falou assim, e aqueles ali? Percebe que tem uma construção de fé? De alguma maneira ele já acredita que a imagem é o Papai do Céu. Raquel, mas é porque ele aprendeu. Lógico, claro que é isso. Mas de alguma maneira ele já fez uma construção em cima daquilo. Entende? E eu não desconstruí. Eu não falei, não, o Papai do Céu não é isso. Eu falei assim, menina, é mesmo. Você sabe que eu esqueci? É mesmo, Papai do Céu tá aí também na imagem, mas Papai do Céu é invisível também. Aí, quer dizer, eu já fui ampliando para ele entender, por exemplo, que ele não precisará o tempo inteiro estar com uma imagem na mão para ele se sentir ligado ao Papai do Céu. Percebe? Então, a fé, aqui eu estava falando do ponto comunicação, eu acabei indo para esses lados também. A fé no transcendente, a fé em mim mesmo. Eu vou tentar fazer isso aqui, mas não sei se eu dou conta, não. Gente, quer exercício de fé maravilhoso? Tenta fazer um bolo. Para quem não sabe fazer, né? Porque para quem já tá automático, não adianta, não. Outro dia eu fiz um bolo, tinha 35 anos que eu não fazia bolo. Santa pandemia, né? Que eu falei assim, gente, preciso desligar minha cabeça. Porque é o tempo inteiro pensando. Não é pensando em preocupação, não, viu, gente? É pensando no que mais eu posso criar, né? Que a minha mente é criativa. Tanto é que se eu não fosse psicóloga, eu ia ser decoradora. Bom, eu falei pra você desligar minha mente, vou fazer um bolo. Claro que eu fui no YouTube, né, gente? Falei, bolo sem glúten, bolo não sei o que lá. Aí eu escolhi lá e tal, mas é um exercício de fé. Porque tinha 35 anos que eu não fazia um bolo, eu tenho 50. O último bolo que eu fiz foi nos meus 15 anos. Eu fiz bolo mais ou menos de 8 a 15 anos, gostava muito de fazer bolo, tá? Uma coisa, por exemplo, que eu também fiz muito na minha adolescência foi tocar piano e violão. Eu já não toco isso mais há anos. Mas, de repente, para eu poder treinar, eu preciso ter fé que eu posso ter a capacidade de novo de reacender. Afinal de contas, um dos conteúdos do espírito é a criatividade. Então, ela está em mim. Então, se eu aciono, eu desenvolvo. Então, percebe? A fé é quando você põe um crédito. Faz sentido para você pôr o crédito? Põe crédito. Por que você põe crédito no seu celular? Porque ele vai falar. Por que você põe crédito lá na poupança? Porque você sabe que vai multiplicar. Tudo bem, multiplica menos do que você gostaria, mas multiplica. Por que você põe crédito em alguém? Porque você acredita naquela pessoa, pelo menos naquela área. Então, a fé é esse crédito que você vai aumentando. Então, eu sou bom como natureza. Não, mas eu tô me sentindo tão ruim. Não, mas eu sou péssimo. Não, eu sou um ser muito... obrigada, viu, Liliane? Farinha sem glúten, ama fio em base de mandioca. Bolo fica ótimo. Adoro essas dicas. Vou ter que testar, né? Tem que ter fé. Vou testar. Eu fiz de farinha de aveia com... Tem uma outra que eu esqueci que eu pus no bolo. Agora não vou lembrar, não. Então, presta atenção aqui numa coisa. Então, eu sou bom. Mas eu tô me sentindo péssimo, porque ontem eu tive uma discussão com fulano, porque eu mandei que fulano para aquele lugar, e porque, sei lá, fiz um trem escondido aí, que eu não quero que ninguém saiba, tô péssimo. Aí eu vou sentindo cada vez mais péssimo. Mas peraí, um dos conteúdos do espírito é a bondade. Então, peraí, eu tô me sentindo péssimo,
mas eu tenho bondade em mim, eu sou bom. Então eu exerço uma bondade. Ah, mas Raquel, você vai exercer essa bondade só para tirar sua culpa? Não, é para aumentar a minha potência de bondade, tá? Então são pequenos exercícios. Como que sai dessa cilada? Começa a acreditar que a fé é um crédito que você põe. Fé em você, fé no outro, fé na vida, tá? Testa e na hora certa você me mostra. Como é que é isso, querido? Na hora certa de fazer o bolo? Pode deixar. Vou fazer o bolo, dia que a gente for para a praia. Muito bem. Só vai demorar umas 3 horas, porque eu não tenho muito. Eu sou uma pessoa lenta, viu, gente? Eu sou uma pessoa cheia de atividade, cheia de ideias, mas meu movimento é lento. Tem que ter paciência comigo, tá? Bom, então, esse crédito que você põe, em que você está precisando pôr mais crédito em você? Ah, tudo que eu me proponho eu não faço. Ah, eu procrastino tudo. Você lembra que eu falei para você sobre rotinas? Volta lá naquela live, tá lá no YouTube, né? Ah, eu vou aprender sobre rotina, porque aí eu tenho fé que eu vou... Pode cobrar, minha filha, eu sou boa, porque o povo cobra, eu faço mesmo. Pode cobrar, adoro. Fala, Raquel, você prometeu o bolo, cobra, porque eu vou fazer. Então, aí eu tenho fé que eu vou parar de procrastinar. Primeiro eu vou saber como. Ah, tem a dica da Raquel lá na live, tem o livro de como parar de procrastinar. Ah, tem a ver com ansiedade, vou trabalhar minha ansiedade. Tem a ver com medo de que eu não dou conta, então deixo sempre para depois. Então vou trabalhando essas coisas. A fé é uma construção. Eu ponho crédito todo dia, mas eu tenho que pôr crédito adequado. O que é crédito adequado? Vamos pensar aqui, eu vou contar uma história para vocês sobrenatural. Sobrenatural. Eu vi com os meus olhos. Eu já vi esses milagres sobrenaturais umas 4 vezes na minha vida. De estar perto, de presenciar, de estar ali testemunhando. E um deles foi o seguinte: eu morava em Vitória, no Espírito Santo, nessa época eu tinha uns 24 anos, e lá tinha um projeto absolutamente diferenciado de igreja católica num bairro, onde o padre da ocasião, que ele já até falecido, ele era um ser muito diferente. Então ele chegou lá no bairro, não tinha igreja, ele foi saindo visitando todo mundo, não tinha igreja-templo. Ele saiu visitando todo mundo e de 3 em 3 ruas ele fazia uma pequena capelinha numa garagem de alguém que cedia. E aí ele fez pequenas comunidades e era um negócio assim diferenciadíssimo. Um dia eu posso até falar sobre isso na parte da Raízes, que é a espiritualidade cristã católica. Uma experiência que me nutriu para o resto da vida, a experiência que eu tive lá. Muito bem. Então tinha umas capelinhas pequenas, o que acontece? Ele colocava lá o Santíssimo Sacramento, né? A hóstia consagrada dos católicos, numa garagem, ali virava uma capelinha, era um trem impressionante, uma coisa maravilhosa. Então, tinham muitos ministros de celebração, e celebravam os cultos, distribuíam a Eucaristia e tal, e numa manhã eu fui ajudar uma senhora, nessa época eu não era ministra, a Jaci. A Jaci, gente, essa Jaci tinha uma fé. Pensa numa pessoa com fé. Pensa numa pessoa que fala assim, vamos supor aqui, sei lá, fulano tá desenganado no hospital, só milagre. Não vou rezar essa noite. Amanhã o fulano tava bom. Era uma coisa impressionante, essa Jaci. E eu era ali, não sou bobinha nada, ficava ali olhando, né, como é que a Jaci tinha tanta fé, porque eu sou muito observadora e eu observo sempre mais as positividades, sabe, gente? Fala, gente, como é que fulano consegue ser tão bom nisso? Deixa eu dar uma observada para ver se eu consigo aprender, né? Enfim, chegou lá, eram 10 pessoas no culto. Na hora de abrir o cálice, tinha uma hóstia. Uma hóstia. Eu vou falar para você, se eu fosse a ministra, eu ia picar a hóstia em 10
e dá para cada um. Ela virou o cálice assim para mim, a âmbula, né? Cálice é do vinho. E aí eu fiz assim, tipo, e aí, o que você vai fazer? Ela falou assim, eu vou na fé. Ela tirava uma hóstia, ficava outra lá. Gente, eu vi. Eu não estou inventando e tampouco alguém me disse. Quando terminou tudo, ela mostrou para mim, tinha uma lá. A física quântica explica, a mecânica quântica explica, mas para você acionar isso é por fé. É por fé. É a mesma coisa de você bater o botão lá, o dedo lá no botão que acende a luz, o interruptor, e você tem fé que ela acende. Tem gente que tem isso. Boa noite, Monice. Tem gente que tem isso em vários planos. No plano do sobrenatural. Mas eu vou falar para você, eu jamais, naquele momento, teria tamanha ousadia de fazer isso. Hoje já talvez. Porque passaram 25 anos e eu já pus muito crédito na fé no sobrenatural. E muita coisa eu já enxerguei também. Falei outro dia aqui, acho que foi no seminário... Não, foi na live da Raízes. Eu falei, olha, nós fomos para Córrego do Feijão, que é lá Casa Branca, isso 20 e tantos anos atrás, uma neblina horrorosa e que trem que a gente num jipe, para poder ir num grupo de oração, ministrar e tal. Enfim, uma ribanceira, hoje é ribanceira ainda, mas tá tudo asfaltado, nessa época nem era asfaltado. E aí, aquele clima, a gente vai, não vai, eu falei, para esse carro. Vamos pedir a Deus que se for pra gente chegar lá, que esse céu abra agora. O céu abriu, assim, que ficou tudo claro pra gente chegar lá na igrejinha e voltamos com claridade e depois o tempo fechou. Agora, se eu tivesse lá com 12 anos, 15 anos, 20 anos, eu não ia fazer isso porque eu não tinha colocado tamanho crédito na fé no sobrenatural. Então, você percebe? É a mesma coisa de eu falar assim, gente... Come comida na hora certa, do tanto certo e da qualidade certa. Porque se você sentar aqui agora e comer 50 bife, primeiro que eu nem sei se você consegue engolir mais. Mas depois dessa experiência, você vai falar assim, não, mas carne é muito ruim. Deus me livre de carne. Não, eu disse que carne é bom para a saúde. Comi 50 bife e passei mal, é claro que vai passar mal. Agora, eu quero que você entenda o seguinte, põe crédito na bondade, põe crédito na criatividade, põe crédito na sua identidade, que não é o seu nome civil, é quem você é a expressão na sua vida, tá? Deixa eu aqui, vamos supor que você, sei lá, tá lá trabalhando na sua repartição e tem o chefe te dá um tipo de serviço. Aí vem um fulano de tal que diz que consegue fazer tudo melhor que você e não é seu chefe, não é nada, vai lá te dar opinião, tá? Aí ele fala assim, não, mas eu vou te ensinar como é que faz isso. Aí ele ensina lá e você fala, não entendi nada. Não, faz desse jeito, faz desse jeito. Só que, de alguma maneira, você percebe que se você fizer o caminho ali do processo, você vai chegar no resultado. E aí eu digo para você, eu tô falando da identidade. Você é livre para tentar do seu jeito? É livre. E você tem que sair falando para todo mundo que você tá tentando do seu jeito? Não tem, mas você põe fé em você. Você tenta do seu jeito. Ok? E pode deixar o outro falar que é melhor que você, que não sei. Pode deixar, gente. Deixa eu falar. Mas você sabe o crédito que você pôs em você. Tá? Gente, eu vou falar para vocês. Eu tenho sede e fome de crescimento em todos os sentidos. O que o corpo puder me dar resposta, eu quero. O que a mente emocional e racional puder
me dar de resposta, eu quero. O que o espírito puder me dar de resposta, eu quero. E é por isso que eu experimento. Porque eu falo, é assim? Então eu quero. Porque eu ponho fé, entende? Não é para mostrar para ninguém, não é porque, eu quero ser foda, não é nada disso, é simples. Gente, eu ainda penso assim, gente, mas eu tenho poucos anos cronológicos nesse planeta Terra, então eu tenho que pôr tudo para funcionar. Mais ou menos isso. E a gente precisa entender, aí percebe quando eu digo assim, tenta do seu jeito a sua identidade. Já viu canhoto cortar, né? Que trem todo estranho. A pessoa que pega diferente no lápis, não interessa, é o jeito da pessoa. Tem que ficar consertando essas coisas, não. Mas anatomicamente, ok, tá certo. Anatomicamente pode ser melhor pegar no lápis desse jeito, mas a pessoa ela já tem um modus operandi. Gente, vamos deixar a pessoa. Ok? Então vamos lá, queridos. Põe fé, põe crédito na bondade. Exerce sua bondade. Qual que é a sua forma de exercer bondade? Descendo, ajudando a pessoa a descer com a sacola de compra ou subir com a sacola de compra. Então, beleza, uma vez por semana ajuda alguém a subir e descer com a sacola de compra. Mas isso é muito pouco, mas é tudo que a pessoa está precisando na hora. Não existe pouco quando a gente dá a medida do que o outro está precisando, tá? Mas e a questão da identidade? Faz alguma coisa do seu jeitinho. Dá uma ousada, muda o móvel do seu quarto, fala, vou pôr aqui do meu jeito. Aí alguém chega lá e fala, não, mas que jeito estranho. Não, mas eu vou experimentar, o jeito é meu, eu quero tentar. E isso aí, Érica, você põe fé na educação que você dá pro seu filho. E a fé em Deus, como é que a gente constrói isso? Tem que ter diálogo. Tem que ter conversa. Gente, se quiser, rasga tudo que você aprendeu e começa do espontâneo do seu coração. Meu Deus, como é que é o trem aí? Você existe mesmo? Então, aqui, vamos dar uma conversa aqui. Vai por aí, gente. Ele vai vibrar de você estar conectando com ele. Então, quando eu falo que a gente precisa ir além, olha esta criatividade aqui. Presta atenção nessa foto. Falei que eu ia trazer para vocês. Essa foto viralizou, não tinha nem WhatsApp, nos e-mails da vida. Vocês estão vendo que é uma criança deitada numa figura feminina. Percebe isso? Olha aqui que tem os chinelinhos da criança aqui. Isso viralizou. Isso é criatividade para lidar com a dor. Esta criança, de mais ou menos 6 anos de idade, ela ficou órfã porque ela morava em lugares de guerra. E ela sentiu uma falta da mãe terrível. O que ela fazia? Ela desenhava a mamãe no chão e deitava no coração da mamãe. Aí muita gente vai olhar pelo negativo. Coitada da criança. Meu Deus, como esse mundo é injusto. Raquel, você está falando desse jeito porque você não é órfã. Você está achando isso interessante porque... Não. Todo mundo já teve dor de perda. Eu também já tive. Tá? Mas o que está acontecendo aqui? A criatividade desta criança fez com que ela desenhasse a mãe e deitasse no colo da mãe. E eu vou falar o que acontece aqui. A nossa psique é simbólica. Isso aqui para ela é a mamãe. Isso é a mamãe. E ela está deitada no colo da mamãe. Raquel, mas isso é imaginação, mas para a psique é verdade. Isso aqui é verdade. E olha que coisa maravilhosa. Ela é de uma cultura que você não pode pisar com sapatos em lugares sagrados. Então a mamãe é sagrada.
Se a mamãe está deitada no chão, eu não posso pisar na mamãe, ela é sagrada. Gente, esta criança aqui entendeu tudo da vida. Ela tem mãe e a mãe está ali, ela está no colo da mãe. E psicologicamente, essa criatividade dela fortaleceu. E o melhor é que as pessoas deste orfanato não a impediram de fazer esse exercício de encontrar a mãe. Essa é a foto que eu falei que eu ia mostrar para vocês. Isso aqui é criatividade de lidar com a dor. Isso aqui é acreditar no amor, mesmo que a mamãe não esteja de corpo, de carne e osso, mas a mamãe ela está. A mamãe existe. Você pensa que essa criança aqui, certamente, ia crescer como uma coitada? Criatividade em resolver problema. Essa pessoa aqui, minha filha, essa pessoa aqui, tem ninguém que segura essa menina. Você pode ter certeza disso. Ela sempre terá uma solução. Ah, Raquel, mas isso é muito triste. Gente, mas isso é real. A morte existe, como é que eu vou lidar com ela? A morte é uma passagem muito, mas muito incompreensível. Porém, ela não é um decreto final. A mãe existe, o abraço existe, o aconchego existe, percebe? É isso aí, Adenilde, você com a foto da sua filha. E essas pessoas existem. E esta criança pôs a criatividade para funcionar. E aí, quando você põe a criatividade para funcionar, você tem resposta de libertação. Você tem resposta de força. Você tem resposta de outras pessoas que vêm aqui, por exemplo, ajudar. Vamos aqui hipotetizar. Quem olha essa foto já percebe que essa menina precisa de colo. Já percebe que essa menina gosta de toque físico. Não são todas as crianças que iam deitar no colo da mãe, mesmo que a mãe estivesse ali desenhada no chão. Talvez uma criança só pegaria na mãozinha aqui, bem de leve, ok? Talvez uma criança só quisesse embelezar a mamãe, pôr um colar nela, enfim. É a criança que gosta de serviço, de agradar. Mas essa criança aqui, ao fazer isso e deitar no colo da mãe, quem possivelmente adotar essa criança já sabe que ela precisa de abraço, e muito. Então, ela já gera até uma solução de estímulo para quem vai adotá-la. Criança que precisa de muito toque físico, tá? E depois, eu lembro uma vez que eu fiz uma palestra sobre isso aqui, e eu desafiei as pessoas. Eu pus o desafio, né? Desafiar, você não consegue, não é isso não. É o contrário, o desafio é pra gente conseguir, né? Eu falei, gente, aqueles que vocês têm mais saudade, deita em cima, no lado, põe ali do lado, deita em cima, abraça, escreve, põe a pessoa, desenha no chão, ou põe a foto, abraça, vê se não vai ficar mais perto dessa pessoa de você. Isso é fé. Isso é fé. Eu vou falar para você uma coisa. Ninguém tem o direito de desconstruir sua fé. Ninguém tem esse direito. Tá? Eu lembro uma vez uma pessoa absolutamente religiosa. Absolutamente religiosa. Absolutamente católico. Um dia viu um tanto de flor que eu guardava seca e perguntou assim, que flores são essas? Eu falei, essas que eu recebo na novena de Santa Teresinha. Mas como é que é isso? Eu falei, não, é novena e tal. E aí, nesses tempos todos, eu já recebi, sei lá, na época, 200, 300, 400 rosas. Aí ele olhou assim pra mim. Ué, mas você acredita numa bobagem dessa?
Eu falei assim, e por que não acreditaria? As flores aqui. O que me faz desacreditar de algo que chega na minha mão? Ah, não, mas é porque o ser humano tem muita crendice. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você é um ser absolutamente católico e católicos rezam para santo. Você é livre para não rezar para santo, para não acreditar em nada disso. Ok, tá tudo certo. Tudo certo. Mas daí você achar que eu vou duvidar da experiência que eu tenho, da experiência que chega para mim, não tem ninguém que me faz duvidar da minha experiência. Ninguém. E eu falo para você, não tem ninguém que faz você duvidar da sua experiência. Ninguém, porque a sua experiência é aquela que te convence. Tá? Eu não tô falando aqui, deixa eu ver quantos minutos que eu tenho, só 4. Eu não estou falando aqui de que, o que você está sentindo agora é a verdade, e você tem a verdade, e todo mundo está com a mentira. Não estou falando disso. E não é isso que eu estou falando. Sentimento é uma coisa. Estou sentindo que o mundo vai acabar amanhã, não vou nem dormir essa noite. Isso é um sentimento. Ok? Sentimento. Não é disso que eu estou falando, não. O sentimento não é fé. Tá? Eu estou falando o seguinte. Hoje o mundo tá acabando, amanhã eu acho que não tem nada. Mas aí, gente, eu vou dar uma chance. Pode ser que amanhã o mundo não acabe. Vou dar uma chance para mim, para a vida, para o outro, para Deus, para não sei quem e tal. E aí, de repente, amanhã eu percebo que, olha, realmente eu acordei melhor. É isso aí, Rodrigo. Né? E as pessoas que criticam a gente, eu vou falar. Presta atenção aqui numa coisa. Guarda isso aí. Entra e guarda. Quem critica a gente é porque não teve a experiência que a gente teve. Pelo menos tentou e não conseguiu. E aí desistiu. Por que alguém criticaria alguém porque estuda muito? Certamente é quem não dá valor experiencial ao estudo. Não é? A fé que eu tô falando, que ninguém vai desconstruir você, não é aquela sensação imediata que você tem, mas é onde você vai investindo, lembra? Investimento, põe crédito. Eu ponho crédito em mim, que daqui 5 anos eu vou ser atleta. Eu ponho crédito, eu tenho fé. Né? E aí, meus queridos, a fé é esse alimento que aumenta a potência do seu ser. Alimenta a potência do seu ser. Alimenta as potências do seu ser. A sua capacidade de comunicar com o transcendente, com o outro, com você mesmo. Enfim. É igual comida. É igual comida. Quando você come adequadamente, aumenta as possibilidades da sua saúde. Quando você tem fé adequada, né? Fé de vou transformar esse copo num ouro agora. Isso não é fé, gente. Isso é brincadeira. Eu não tô falando disso. Tá? Raquel, mas eu tô precisando de um ouro, eu tô precisando... Não, ok, você tá precisando de ouro, você tá precisando pagar suas contas, nós temos fé que as coisas vão melhorar, vão mudar, de repente você tem uma promoção, tal, mas não vai perder tempo de ficar rezando para esse copo aqui virar ouro, não. Porque isso não tem a ver com fé. Isso às vezes pode ter a ver com alucinação. Tô precisando de ouro? Onde é que eu vou investir? Onde é que eu vou achar ouro? Né? Eu não vou ficar aqui perdendo tempo com meu copo de vidro, não. Fé é algo que eu planto e acontece. Amém, gente? Meus queridos, eu tenho 24 segundos para poder desejar uma boa noite. Amanhã eu vou ter uma live com uma médica, não é no meu canal, mas eu vou anunciar para vocês onde que vai ser a live e qual vai ser o tema. Fica atento aí que eu vou pôr no meu Instagram com o endereço. Boa noite.